Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia que tá pegando fogo e sacudindo os bastidores da elite do futebol brasileiro. Uma reviravolta que ninguém esperava está se formando. E os olhos do país estão todos voltados para um nome internacional que pode abalar profundamente o equilíbrio da Série A. É o tipo de movimentação que mostra quem realmente está disposto a ir além das expectativas e construir algo grande, histórico e absolutamente fora da curva. Um nome que não só empolga, como também gera uma série de consequências imprevisíveis nos bastidores dos gigantes do Brasil. O cenário atual do mercado da bola é eletrizante, e não é exagero dizer que as últimas movimentações têm causado verdadeiros terremotos nos bastidores dos clubes mais ambiciosos do país. O Brasileirão deste ano está ainda mais acirrado, e cada contratação estratégica é vista como uma peça-chave num xadrez altamente competitivo. Com a janela de transferências aberta e os clubes dispostos a investir pesado, a briga por reforços de peso saiu do campo da lógica e entrou no campo da ousadia. E quando se fala em ousadia, o Cruzeiro está começando a mostrar que também pode jogar esse jogo com ambição total. O que vem acontecendo nos bastidores promete incendiar os próximos dias. É nesse contexto de tensão e disputa acirrada que surge um nome que, só de ser mencionado, já traz uma carga de expectativa absurda. Não estamos falando de qualquer jogador. Trata-se de um atleta que já vestiu a camisa da seleção italiana, que tem passagens por grandes clubes da Europa e que, mesmo aos 26 anos, ainda carrega o rótulo de promessa com potencial de estrela mundial. Um meia ofensivo com força física impressionante, qualidade no chute de média distância e capacidade de atuar em várias funções no ataque. O tipo de jogador que muda o patamar de qualquer equipe. E acredite, ele pode muito bem desembarcar no Brasil nos próximos dias. Estamos falando de Nicolò Zaniolo. Isso mesmo que você ouviu. O meia italiano que brilhou na Roma. Teve seus altos e baixos, mas segue com um enorme prestígio no cenário europeu. Entrou no radar do futebol brasileiro de forma contundente. Inicialmente ligado ao Galatasaray, da Turquia, Zaniolo atraiu o interesse direto do Palmeiras, que já teria apresentado uma proposta milionária pelo atleta em modelo de empréstimo com opção de compra. O objetivo do Verdão é claro: reforçar ainda mais o elenco para a reta decisiva do Brasileirão e da Libertadores. Mas, como toda boa novela de mercado, a história não para por aí. A entrada de mais 2 clubes brasileiros promete elevar a temperatura dessa disputa a níveis estratosféricos. O Flamengo, sempre atento ao mercado e com histórico de grandes investidas, também monitora de perto a situação de Zaniolo. Internamente, o nome do italiano vem sendo discutido como uma alternativa ousada para um meio-campo que precisa de mais criatividade e intensidade. Só que agora, com uma reviravolta surpreendente, o Cruzeiro surge no caminho. Isso mesmo, torcedor celeste. O Cabuloso, comandado por Pedro Lourenço e com Leonardo Jardim no comando técnico, está observando atentamente cada passo dessa negociação. A diretoria da SAF já se movimenta nos bastidores para avaliar a possibilidade concreta de entrar nessa briga. E o que parecia improvável começa a ganhar contornos reais. A verdade é que o Cruzeiro não quer mais ser apenas coadjuvante no cenário nacional. Desde que Pedro Lourenço assumiu a SAF, a mentalidade mudou. O clube quer competir em alto nível, e nomes de peso como Zaniolo passam a ser estudados com seriedade. Internamente, já existe um planejamento estratégico que prevê o uso de reforços internacionais para acelerar o processo de crescimento técnico e de posicionamento de mercado. A chegada de um atleta com o perfil de Zaniolo encaixa perfeitamente nessa visão de futuro. E isso não é só papo de bastidor, é um movimento que pode se concretizar a qualquer momento. O interesse do Cruzeiro em Zaniolo representa mais do que uma simples contratação. É uma declaração de intenções.
É mostrar que o clube quer, sim, brigar por posições mais altas na tabela e construir uma base sólida para futuras conquistas. A possibilidade de contar com um jogador europeu, em plena forma física e com histórico de atuação em grandes palcos, empolga o torcedor e, ao mesmo tempo, coloca o clube em outro patamar de visibilidade. E não estamos falando apenas de marketing. Zaniolo pode ser decisivo dentro de campo. Sua presença física, qualidade técnica e personalidade forte são exatamente o tipo de reforço que o Cruzeiro precisa para dar o próximo passo. E se engana quem pensa que o jogador estaria relutante em vir para o futebol brasileiro. Fontes ligadas ao staff do atleta indicam que Zaniolo vê com bons olhos a possibilidade de atuar em um clube com grande torcida, projeto sério e visibilidade continental. A experiência de outros jogadores europeus que fizeram esse caminho tem sido usada como referência, e o Cruzeiro, por sua estrutura, história e projeto atual, se encaixa perfeitamente nesse novo perfil de clubes brasileiros que atraem atletas de nível internacional. O fator técnico pesa, mas o emocional também. E nesse ponto, o Cruzeiro tem uma vantagem emocional poderosa: a paixão de sua torcida. Leonardo Jardim, por sua vez, aprova totalmente a ideia. O treinador já demonstrou em outras ocasiões ser adepto de jogadores versáteis e com perfil europeu, que saibam jogar com intensidade e tenham leitura tática apurada. Zaniolo, por sua formação no futebol italiano e experiência em ligas de alto nível, oferece exatamente isso. Ele pode atuar como meia central, ponta-direita ou até como falso 9, oferecendo ao treinador várias alternativas táticas. Em um time que busca consolidar seu modelo de jogo, um reforço dessa magnitude poderia ser o diferencial técnico na reta final do campeonato e nos confrontos diretos contra os principais adversários. Outro ponto fundamental nessa negociação é a engenharia financeira. Enquanto o Palmeiras trabalha com um empréstimo com opção de compra, o Cruzeiro estuda a possibilidade de oferecer uma proposta mais atrativa para o clube turco, incluindo metas de desempenho, bônus por participação em competições internacionais e até uma cláusula de valorização futura em caso de revenda. Pedro Lourenço, com sua experiência no mundo dos negócios, sabe que, em momentos como esse, detalhes fazem toda a diferença. A ideia é montar uma proposta inteligente, segura e que coloque o Cruzeiro na frente da disputa sem comprometer o equilíbrio financeiro do clube. Nos bastidores da Toca da Raposa, o clima é de cautela, mas também de empolgação. A possibilidade de contar com Zaniolo anima jogadores, comissão técnica e principalmente o torcedor, que começa a ver com outros olhos o real poder de investimento da nova gestão. Não é apenas uma contratação, é um símbolo do novo. Cruzeiro, um clube que respeita sua história, mas que está olhando para o futuro com coragem e ousadia. E o impacto disso já pode ser sentido nas redes sociais, onde o nome do jogador já começa a circular com força entre os torcedores celestes, que não escondem a ansiedade. A possível chegada de Zaniolo também poderia atrair novos patrocinadores e aumentar a exposição da marca Cruzeiro em mercados internacionais. Jogadores com histórico na Europa têm esse poder. Eles funcionam como vitrines ambulantes. O nome do clube passa a circular em canais esportivos do mundo inteiro, aumenta o interesse de investidores estrangeiros e ajuda a posicionar o Cruzeiro como um clube global. E, convenhamos, se existe um clube brasileiro com história e grandeza, suficientes para alcançar esse patamar, esse clube é o Cruzeiro. E com a SAF, esse sonho está mais próximo do que nunca. Outro ponto importante é o impacto técnico imediato que Zaniolo traria. Com um meio-campo mais robusto, o Cruzeiro ganharia em criatividade, força física e alternativas ofensivas. Em jogos travados, o chute de fora da área do italiano pode ser decisivo. Em clássicos, sua experiência europeia pode fazer a diferença no controle emocional. E nos jogos grandes, a presença de um nome como esse em campo levanta a moral do elenco e intimida o adversário. Zaniolo não seria apenas mais um reforço,
seria o protagonista que o Cruzeiro precisa para consolidar seu novo momento. E a disputa está só começando. Palmeiras, Flamengo e agora o Cruzeiro. Todos de olho em um mesmo jogador. Mas a diferença está na proposta, no projeto e na capacidade de convencer o atleta de que aqui ele pode ser protagonista absoluto. O Cruzeiro trabalha nos bastidores com discrição, mas com confiança. A torcida pode esperar novidades nos próximos dias. E se essa contratação se concretizar, será um marco na reconstrução do Cabuloso, uma verdadeira virada de chave rumo a uma nova era de conquistas. Agora, queremos saber a sua opinião, torcedor. Você gostaria de ver Nicolò Zaniolo vestindo a camisa celeste e comandando o meio-campo do Cruzeiro nesta temporada? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar o seu like, porque a qualquer momento podemos voltar com mais. Uma bomba diretamente da Toca da Raposa.